Oi, gente. Boa noite. Uma noite abençoada para você. Uma sexta-feira bendita para você. Eu espero que sua semana tenha sido boa. Mas se não foi, não fica chateada não. Não fica chateado não. Até do que é ruim, Deus sempre tira um proveito. Então vamos esquecer tudo por 2 horas e vamos ficar aqui, nesse coração que Deus restaura. Vamos aproveitar esse tempo para a gente poder viver bem a nossa vida. Sabe, nesse caderninho aqui que me deram de presente e que de vez em quando foi a Clara que me deu de presente, ela, desculpa gente, ela compilou aqui vários pensamentos. E um pensamento que ela compilou aqui diz assim: quer saber o seu futuro? Examine como está vivendo o seu presente. Então, vamos viver esse presente aqui que a gente está vivendo agora. A gente tem 2 horas pela frente, quase 2 horas, né? Pela frente do programa. Vamos nos dedicar a Ele. Deixe as outras preocupações, deixe os outros afazeres. Se você sentou aqui para participar do programa, é aqui que a gente vai ficar. Eu também estou aqui, totalmente despreocupado de todo o resto. O que eu fiz, o que eu tenho a fazer, meus planos, meus projetos, agora não importa. Agora eu estou aqui. E estando aqui, eu estou construindo o meu presente. E construindo o meu presente, eu também estou construindo o meu futuro. Sabe, muitas vezes a gente fica tão preocupado, né, com o futuro. Ah, como vai ser o meu futuro? Quantos anos eu vou viver? Como eu estarei no ano que vem? Como eu estarei daqui a 10 anos? Hoje em dia, as pessoas se preparam para os próximos 20 anos. As empresas, quando vão fazer seu planejamento, na sua visão estratégica, elas não pensam para esse ano, para o ano que vem. Elas pensam para os 20 próximos anos. E como é que uma empresa pensa para 20 anos para frente? Olhando o seu presente, olhando a sua estrutura, olhando como ela está situada, olhando como ela está organizada e preparada hoje. Então, por favor, se você pretende pensar no seu futuro, pensa hoje como está o seu presente. Sem um presente adequado, sem o agora adequado, provavelmente o futuro vai ser inadequado. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu me esforce, o amanhã leva sempre em conta o resultado do hoje. Então, por favor, vamos trabalhar o hoje legalzinho? Vamos ver o que é que a gente tem que fazer hoje. Sabe, meu irmão, às vezes a gente não curte o agora. Esses dias eu estava aguando as minhas plantinhas, que aliás elas estão bem sofridas. Quando eu chegar em casa hoje tenho que dar um jeitinho nelas, né? Eu estava aguando uma das plantinhas e observei nela que ela está cheia de galhinhos novos. Ela deixou de dar flor e agora está cheia de galhinhos novos. E então eu senti vontade de me deter ali para olhar aquela planta.
cuidar, para pegar as folhas secas, colocar ali em volta dela para que ela retenha melhor a umidade. Cuidar daquela plantinha que estava mamãe, que estava colocando para o mundo seus pequenos filhotes, seus galhinhos. Viver aquele momento que não foi demorado. Foi o quê? 1 minuto? Talvez nem isso. Estava colocando água, olhei e disse, nossa, olha quanto brotinho. Mas me fez bem. Mas quer saber? Fez bem também aquela plantinha. Porque eu pude cuidar melhor dela. Dar uma atenção melhor a ela. Muitas vezes acontece que a gente não dá atenção às pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão no nosso presente. Ou elas estão no nosso passado e a gente sente saudade, ou elas estão no nosso futuro e a gente ainda não as tem. Ter as pessoas no presente. Se alguém lhe diz bom dia e você simplesmente responde bom dia, mas você não tem sincronicidade com essa pessoa, aquele pode ter sido um bom dia completamente inútil. Eu sempre penso assim, quando eu vou cruzar com uma pessoa, isso acontece às vezes até aqui na TV também, que às vezes a gente chega correndo e a gente passa dizendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, entendeu? A gente deve diminuir a marcha para poder olhar o outro, encontrar o outro e dizer a ele boa noite. Aqui na TV tem um senhor que ele cuida da limpeza e sempre que eu chego aqui, ele está lá cuidando do lugar onde eu lancho, né? E eu tenho sempre um grande prazer de poder me encontrar com ele e dar boa noite a ele. Por quê? Porque é uma pessoa muito importante para mim. Ele é a pessoa que deixa tudo limpinho. E quando eu chego, está tudo tão bonito. Então, se eu não sou grato a ele por isso, e se eu não vivo aquele momento presente de dizer, eu tenho a honra de me encontrar com uma pessoa que limpa o lugar aonde eu como, que cuida do cheiro, da beleza, da estética, da limpeza, de um momento que para mim dura 2, 3 minutos só, porque eu como rapidinho ali uma coisinha e já venho fazer o programa. Mas se eu não sou grato a isso, eu serei grato aqui. Contudo, muitas vezes, a gente não para. A gente não se concentra no presente. A gente dá bom dia, boa tarde ou boa noite, de qualquer modo. A gente não olha no outro. A vida nos levou a viver assim. Às vezes em casa, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu levo 10, 15 minutos para acordar depois que eu levanto, né? Então, às vezes a gente diz, bom dia, bom dia. Está tudo bem porque a gente ainda está dormindo. Mas em algum momento do dia, a gente tem que olhar para aqueles que vivem conosco e dizer, eu estou aqui. E eu percebo que você está aí. E é uma dádiva para mim que estejamos aqui. Então, por favor, pensa nisso. E eu repito a frase que ela compartilhou comigo. Quer saber o seu futuro?
examine como está vivendo o seu presente. Bom, é assim que começamos o programa de hoje. E se você deseja participar do nosso programa Coração Restaurado, é muito simples. Está precisando desabafar sobre o que está sentindo? Participa aqui. É fácil. Você pode ligar para o 0300 210 1210 e conversar comigo aqui. Ou então, também você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 12 3104 1212. 12 3104 1212. Você manda a sua mensagem pelo nosso WhatsApp e a gente coloca aqui e a gente compartilha, lê e, quem sabe, uma palavrinha possa lhe ajudar. Agora, você também pode utilizar o nosso Instagram. É a nossa rede social oficial, né? Então, o nosso Instagram é @CoraçãoRestauradoOficial. @CoraçãoRestauradoOficial. Você também pode utilizar o nosso direct lá no Coração Restaurado, mandar sua pergunta, mandar sua opinião, mandar uma sugestão, enfim, o que você quiser. Nosso Instagram está aqui, tá vendo? Olha que belezinha. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. E no nosso Instagram, todos os dias de programa, na sexta-feira, a gente sempre escolhe um card que nós encontramos pela internet ou que alguém coloca aí no nosso Instagram e escolhemos isto, a produção sempre escolhe, para a gente aprofundar um pouquinho. Porque, afinal de contas, um dos problemas que eu vejo das nossas redes sociais é que a gente engole sem mastigar. Infelizmente, nossas redes sociais são muito assim. A gente vai consumindo aquilo, consumindo, mas a gente não mastiga. Então, aqui, a gente gosta de mastigar algumas coisas, digerir bem estas coisas. E hoje, o Vinícius escolheu este card para nós. Não diminua os seus sonhos. Amplie a sua fé. Olha que coisa legal. Sonhos e fé tem tudo a ver. Você pode imaginar que não. Mas quem não tem fé vai sonhar como? Basicamente não tem como sonhar. Porque o sonho, ele está no além de nós. O sonho está fora da nossa realidade. O que é que faz com que a gente viva o presente e caminhe na direção do nosso sonho? A fé. Ou seja, a gente precisa acreditar que aquele sonho um dia pode se tornar realidade. E olha, cá para nós, não sei se você sabe, mas sonhos só se realizam se a gente acredita. Porque é no momento que a gente acredita, dar crédito, que o sonho é descolado do futuro e ele vem se colocando na nossa realidade. Porque muitas vezes, enquanto o sonho é só um sonho, às vezes não é nenhum sonho, é um desejo, uma vontade, ele fica lá e a gente fica cá. E ele, ainda assim, ele pode modificar um pouco o nosso presente. Porque você pode ver, quando você pensa num sonho, quando você imagina um sonho, mesmo quando você está fazendo alguma coisa prática, você está lá cozinhando
está lá na sua panela mexendo. De repente você diz assim, nossa, sabe, se Deus quiser, o meu sonho aqui é eu fazer uma pequena reforminha nessa cozinha. E aí você embarca no sonho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Você está mexendo na panela. Ou seja, o seu presente naquele momento é a panela. Você está ali mexendo para não grudar, mas enquanto você mexe ali, você está sonhando. Esse sonho seu torna você uma pessoa melhor enquanto você está ali mexendo a panela. Você poderia estar ali mexendo a panela e dizer assim, nossa, mas essa comida não cozinha nunca, nossa, mas que demora isso aqui, nossa, estragaria a comida, né? Mas não, o sonho, ele traz para você uma gostosura, fica bom, fica agradável. Então, por favor, não estrague os sonhos. A fé é aquilo que faz com que os seus sonhos um dia possa se tornar realidade. A fé é aquela certeza que você tem de que um dia aquilo vai se realizar. E no momento em que você coloca dentro de você essa certeza, toda a sua vida começa a se mobilizar para que aquela realidade aconteça. Dias atrás, tem uns amigos que foram pescar. Foram pescar e pela primeira vez na vida, eles pegaram muitos peixes. Quando eu digo muitos, são muitos mesmo, viu? E adivinha o que eles fizeram? Levaram os peixes lá em casa. Por quê? Nenhum deles sabia limpar um peixe. Estou eu lá, na madrugada, limpando o peixe. Mas aí eu fiquei pensando, se eles não tivessem a certeza de que ao lançar o anzol, eles poderiam pegar um peixe, eles jamais pegariam um peixe. Porque sequer eles lançariam o anzol. Aonde está a fé numa pescaria? No pegar o anzol, colocar a isca e jogar no mar. Essa é a fé. Eu acredito que eu vou pegar um peixe. Então, a minha fé me leva a fazer um processo. Qual é o processo? No meu presente, o processo é: pego o anzol, coloco a isca e jogo esse anzol lá. Vou pegar peixe? Não sei. É possível que sim, é possível que sim. Mas esses mesmos amigos foram pescar em outros dias e às vezes teve dias que não pegaram nada. Ou então pegaram um lambarizinho assim. Qual é a diferença? A diferença é que eles continuaram acreditando depois daquele dia que não pegou nada. No outro dia, eles continuaram tendo fé que um dia eles pegariam um peixe. Então, a fé mobiliza a gente a fazer alguma coisa. Agora, se eles tivessem absoluta convicção que não pegariam peixe nenhum, por que eles colocariam isca no anzol? E por que eles jogariam o anzol na água? Não faria sentido. Então preste atenção. Muitas vezes a vida da gente não tem sentido porque a vida da gente não tem fé. Que sentido tem a vida
de você, sabendo que não vai pegar nada, lançar um anzol na água. Imagine você, se o lago está seco, para que você vai jogar um anzol? Então, é o fato de você crer que você vai pegar o peixe que faz com que você proceda de pegar a isca, de colocar no anzol e de jogar aquele anzol na água. Se vai ou não pegar o peixe, aí é outros 500. Aí é o universo, o mar, o rio, o lago, os peixes, enfim, são muitas variações que vão dizer se eu vou ou não pegar o peixe. Aí não está mais no meu poder eu poder pegar ou não o peixe. Mas o que está no meu poder é usar da fé que eu tenho, que eu vou pegar um peixe e fazer todo o necessário até lá. Enfim, espero que você pegue um peixe. Eu espero que você tenha fé, eu espero que você não perca a fé, eu espero que você esteja sempre pronto e pronta para poder realizar no presente aquilo que um dia, com a graça de Deus, se realizará no futuro. Tá bem? Que alegria que você está aí do outro lado, participando do nosso programa. É uma satisfação, viu? Você sabe que para participar do nosso programa, basta você ligar para o 0300 210 1210 ou então mandar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 3104 1212. Ou então, se você quiser também, pode usar o nosso Instagram, que é @coração-restaurado-oficial. E não sei se você escutou, mas já tem ligação no ar. Que coisa maravilhosa. E eu vou falar com a Maria. Alô, Maria! Alô, Padre Pedro. Boa noite. Boa noite, minha querida. Oh, coisa boa falar com você. Bênção, Padre Pedro. Deus te abençoe, minha querida. Amém, meu querido. Como é que você está aí? Me conta. Eu estou melhor agora falando com o senhor. É O senhor não mesmo? imagina a emoção de falar. Ai, Pegando o Maria. gancho Sim. da sua fala anterior, eu acreditei, sonhei, tive fé e estou falando com o senhor. Puxa vida, minha querida. Muito obrigado. Olha, Eu que agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por este momento, que eu esperei muito, Padre. é mesmo. E aí, o que é que você tem para me contar? O que eu tenho a lhe dizer, graças a Deus, não tenho problema. Tem esses que todo mundo tem, mas que não pesam. Uhum. Eu sou viúva, 74 anos, moro com um neto maravilhoso, de 24 anos, tenho um casal de filhos, tenho um netinho agora de 5 meses que chama Pedro, que é uma bênção. É o Pedrinho, uma graça. Mas o seu programa, ele ajuda demais, o senhor não tem noção de como ajuda as pessoas, porque a gente pega as lições das pessoas para nós, Padre, sabe? Sim. Às vezes o senhor puxa a orelha no momento certo, que precisa, a gente não precisa só de carinho, beijinho, né, Padre? É, uai. Então, e assim, o seu programa é maravilhoso e eu peço a Deus que o senhor continue por muitos anos orientando a nós. Tá bom, meu querido? Ô, Maria, olha, eu te agradeço muito, viu? Pela sua disponibilidade de poder vir fazer o programa junto comigo, porque, na verdade, é o telefonema de vocês, é o texto que vocês mandam no nosso WhatsApp, é isso que faz o programa se tornar o programa, acontecer. Agora,
antes que, pelo amor de Deus, que eu pare de falar com o senhor mande um abraço para a Geralda, que a gente chama de G. Ela é de Guarulhos, ela é muito católica, ela adora o seu programa. Tá Pronto. bom, meu querido? Olha, então eu já vou mandar o abraço para a G, tá bom? Isso, ela vai ficar muito feliz, padre. E eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida, que eu vou visitar a sua igreja, Nossa Senhora da Cabeça. Vá Vai te dar um quando abraço. você quiser. Quando Tá bom, você meu quiser. querido? Será uma alegria, viu? E o senhor fique com Deus e muito obrigada por atender o meu telefonema, tá bom? Eu que agradeço. Tá Um bom? abraço forte, padre. Fique com Deus. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Gê! Gê, você tá aí? Ó, um abraço bem grande para você. Deus te abençoe. A Maria que recomendou um abraço a você. Então, Deus te abençoe, Deus te fortaleça muito, 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 muito. E eu queria só comentar uma coisinha aqui do telefonema da Maria. A Maria disse assim: eu estou muito feliz porque eu moro com o meu neto, né, que ela falou, e que ele, no caso, é casado, tem um filhinho, que, portanto, é o bisneto dela, não é? E eu sempre fico pensando assim, que a vida, quando a gente tem pessoas que estão à nossa volta, pode sempre ser uma vida muito melhor. Porque sozinho é muito ruim viver. E eu conheço muitas pessoas que participam aqui do nosso programa, que assistem o nosso programa, que elas são sozinhas na vida. Elas moram sozinhas, elas recebem poucas visitas. E às vezes isso traz para elas uma certa tristeza. Então, se você é uma dessas pessoas, pelo menos uma coisa eu posso dizer a você, com toda certeza. Esse tempinho do coração restaurado é um tempinho onde eu faço questão de estar aqui junto com você. Eu sei que é televisão. Eu sei que eu não te vejo. Você me vê, mas eu não te vejo. Mas pelo menos para você, tenha certeza, a gente está aqui realmente para você não se sentir só, ou tão só. Pelo menos para você saber que o nosso desejo, a nossa vontade, é da gente estar sempre perto de você, é da gente fazer companhia a você, é da gente ajudar a você passar essas 2 horas de programa mais em paz, mais tranquila, mais satisfeita, e que o tempo passe rapidinho, e que quando termine o tempo, você já esteja com soninho, e aí recebendo a bênção de Deus, possa ir dormir, possa ir repousar. Tá bom? Não esquece disso não, por favor. Tá bem? Nós vamos para onde agora? Temos mais um telefonema. Agora eu vou conversar com a Benedita. Alô, Benedita! Alô, padre, boa noite. Boa noite, minha querida. Como é que você está, hein? Ai, padre, estou muito feliz em falar com o senhor. Que coisa gratidão, boa! Padre. Ai, Benedita, que bom, minha Toda querida. sexta-feira eu e minha mãe assistimos um programa do senhor. É maravilhoso, padre. Como é o nome de sua mãe, Benedita? Benedita também, padre. É Benedita? É. Oh, coisa linda, gente. Ela tem quantos anos? Tá com 76, padre. 77, padre. Ó, você fica aí. Você não desliga não que eu vou mandar um abraço pra sua mãe, viu? Tá Pera bom. aí. Fica aí, viu? Fico aqui, padre. Ô, Benedita número 1. A mamãe da Benedita número 2. Ó, um abraço bem grande pra senhora, viu? Deus te abençoe. Deus te proteja muito todos os dias, viu?
Pronto, Benedita, estamos de volta aqui. E agora, me conta aí, o que é que você tem para me falar? Padre, primeiro agradecer pelo programa do senhor que nos aconselha tanto, Padre. O senhor fala, agora mesmo ouvindo o senhor falar, nossa, tanta coisa bonita, tanta força que o senhor transmite pra gente, Padre. Sim. Principalmente hoje o senhor está falando em sonhos. Acreditar mais, né? Ter fé, acreditar no sonho, Padre. Isso que eu tô ligando, pedir conselho pro senhor, Padre. Sim. Eu tô agora morando com a minha mãe, cuidando dela por um tempo. Então, gostaria muito de pedir uma orientação pro senhor, que eu tenho mais irmão, graças a Deus, para que eu possa sentar, conversar com eles, Padre, para me poder também a gente correr atrás de uma cuidadora e eu seguir minha vida, né, Padre? Aí eu quero ouvir do senhor um conselho, Padre, para que eu possa saber se estou tomando a decisão certa, se estou fazendo a coisa certa, Padre. Olha, Benedita, deixa eu te dizer uma coisa. Cuidar de uma mãe deve ser ofício de todos os filhos. Porque uma mãe cuidou de todos os filhos. Nunca deveria ser o ofício de um único filho, de uma única filha. Porque cuidar de uma mãe, cuidar de um pai, deveria sempre ser um prazer, um gosto, uma alegria. Mas, como você disse, eu preciso tocar a minha vida. E como é que eu faço para tocar a minha vida se eu tenho que cuidar da minha mãe? É engraçado, os ditados populares, eles têm um cabedal de verdade fora do comum. Um desses ditados populares dizem: uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. A gente não sabe aonde que a mãe encontra tanta força, tanta energia para dar conta de 2, 3, 4, 5 filhos. Mas às vezes os filhos não têm a força e a energia de uma mãe para se juntar e cuidar dessa mãe. Eu fico pensando assim, minha mãe teve 9 filhos. E teve 9 filhos num período X. Então houve períodos que ela tinha 4, 5 filhos pequenos. Filhos que davam trabalho porque tinham desde 1 ano até 6, 7 anos. Então aquela fase em que os filhos dão muito trabalho. E minha mãe sempre trabalhou na roça. Minha mãe sempre fez as coisas de dentro de casa. Eu me recordo que muitas vezes minha mãe ia para a roça e eu me lembro de eu estar dentro de um caixotinho assim, sentadinho, lá embaixo dos pés de mandioca, enquanto minha mãe trabalhava. Ela ia, limpava uma carreira de mandioca, voltava, me olhava, mudava aquele local. E veja, eu deveria ser muito pequenininho para isso, mas eu tenho isso na minha lembrança. Eu nunca esqueci disso. Por que eu não esqueci disso? Porque provavelmente aquilo foi muito significativo para mim. Eu ver a minha mãe trabalhar e eu ver a minha mãe cuidar de mim. Então, quando se trata de mãe e de pai, sempre que puder, todos se unam para poder fazer o melhor por ele. Só que às vezes a gente não dá conta, por N motivos. E aí sim, é importante encontrar uma pessoa que possa 100% se dedicar ao nosso pai, à nossa mãe. Mas nunca deixe o seu pai e a sua mãe à mercê dessas pessoas. Por quê? Porque você é o filho, você é a filha.
Aquela pessoa está fazendo o serviço. Mas o amor, o carinho, o afeto, a atenção, o zelo, o cuidado, a presença, sempre precisam estar ali. Porque o cuidador vai cuidar das necessidades essenciais e básicas daquela pessoa, que às vezes você, como filho, não dá conta. E tem um aspecto importante nessa questão do cuidador que eu quero compartilhar com você. A gente vai aprendendo na vida a ouvir melhor as pessoas. E eu tenho escutado alguns idosos, o máximo que eu posso. E alguns idosos dizem assim: padre, em certos momentos da minha vida cotidiana, eu me sinto melhor com um cuidador do que com o meu filho, a minha filha. Por exemplo, na hora do banho, na hora de eu me vestir, na hora de eu me trocar. Alguns deles dizem: para mim era constrangedor estar ali na frente da minha filha, do meu filho. Agora com o cuidador, com a cuidadora, não. Porque eu sei que ele é um profissional que está ali para isso. Veja, os papéis são diferentes. Quando você é pai e mãe e está cuidando do filho, o filho não tem vergonha de você, porque a natureza leva o pai e a mãe a cuidar do filho. Mas quando o filho cresce e o filho precisa fazer o papel de pai e mãe para quem foi seu pai e sua mãe, esse processo nem sempre é tão natural. Esse processo é um pouco diferente. E é aí aonde a entrada de um profissional pode ajudar bastante. Se o seu pai e a sua mãe se sentem constrangida em tomar banho com você dando banho nele, não tenha dúvidas. Contrate uma pessoa para fazer isso, uma pessoa que tenha carinho, que tenha afeto, e você monitore se está fazendo direitinho. Do mesmo modo como muitas vezes você não sabe fazer um curativo, aplicar uma injeção, e você recorre a um membro da equipe de enfermagem para fazer isso, então apareceram esses anjos de Deus, chamados de cuidadores de idosos, para fazer um trabalho e um papel que é deles. Muitas vezes não é nosso. Eu valorizo muito, mas muito, muito, o filho e a filha que cuida dos seus pais. Eu, por exemplo, não pude cuidar nem da minha mãe e nem do meu pai. Meu pai hoje está quase chegando aos 101 anos. Quem sempre cuidou do meu pai e da minha mãe foram minhas irmãs que estão mais próximas, né? Foi Terezinha, especialmente, Madinha Zifinha, né? As outras que estão mais distantes, a gente cuidou menos. Então, eu tenho uma gratidão pelas minhas irmãs, por elas cuidarem tanto da minha mãe, antes de falecer, e do meu pai, que hoje está vivo. Por quê? Porque são elas que fizeram o trabalho de proximidade, de cuidar da alimentação, de cuidar da roupa lavada, de cuidar da casa limpa, de cuidar da presença. Quando eu vou visitar o meu pai ou quando ia visitar a minha mãe, as pessoas ficavam um pouco assim sem entender. Talvez até as minhas próprias irmãs, porque eu não saía de casa, para nada. Às vezes eu ia passar 3 dias em casa e eu ficava em casa o tempo todo. Não ia nem na casa das minhas irmãs, porque aquele era o meu momento de ficar com os meus pais. Visto que eu passava às vezes 1 ano sem vê-los. Então eu queria usufruir daquilo. Eu queria estar com eles o tempo todo. Então são experiências que a gente vai fazendo,
né? São olhares que a gente tem que ter da vida e levar isso com leveza. Então, por favor, na medida do que puder, cuide sempre dos seus pais. Quando não for possível, ou quando eles não desejarem que seja você, encontre uma pessoa digna dos seus pais. Digna dos seus pais. E você que é idoso, dê também a sua opinião. Você não está fora do processo, né? Se você se sente bem com o seu filho ou a sua filha lhe dando banho, está tudo certo. Diga para ele, olha filho, olha filha, eu não tenho dificuldade nenhuma com você. Me dando banho, me colocando fralda, me tirando fralda, não tem problema. Mas se você não se sentir confortável, diga para o seu filho e a sua filha, diga filho, filha, será que não dava para a gente arrumar uma pessoa para fazer esse trabalho? Para me dar banho, para me trocar, porque eu fico constrangido perto de você. Não sei porquê, mas eu fico. Seja simples, seja verdadeiro. E talvez seu filho, sua filha diga, ô pai, mãe, agora não dá. A gente não tem recursos para fazer isso. E você entenda, porque a vida é assim, né? Mas se for possível, e se a gente pode facilitar a vida de alguém, por que não facilitar? Não é verdade? Então é isso, acabei me estendendo mais da conta na resposta para a Benedita. Não foi nem resposta, né? Foi mais uma partilha. Então vamos aproveitar aqui, gente. Eu ainda tenho algumas cartinhas aqui, restaram poucas, né? Mas eu ainda tenho aqui algumas. Olha, eu tenho essa daqui eu vou deixar para depois, porque é um caso mais grave. Vai exigir tempo. Tenho aqui a Maria do Carmo. Boa noite, Padre Pedro, sua bênção. Por favor, peço suas orações. Pois dia 18, quarta-feira, nossa, isso já passou, mas eu vou ler assim mesmo. Farei uma cirurgia, prótese no joelho. Quase não consigo mais andar. Estou com depressão e ansiedade. Gostaria tanto que o senhor, no programa, me abençoasse. Ficaria muito mais feliz. Confio em Deus e que o senhor hoje vai falar aquelas palavras lindas para me encorajar. Oh, Maria do Carmo, poxa, que pena, né? Eu estou lendo aqui quando já passou a sua cirurgia. Mas olha, nunca é tarde. Talvez seja justamente hoje que você esteja precisando dessas palavras. Maria do Carmo, querida, a depressão, como a ansiedade, elas são meio que primas irmãs, só que um está numa ponta, a outra está na outra ponta. Às vezes está limitado, no seu caso, com o seu joelho limitado, às vezes a gente está limitada fisicamente, nos coloca para baixo. Porque a gente não consegue andar, não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, do modo como a gente gostaria de fazer. A gente se torna um pouco dependente de outros. Isso nos deprime um pouco. Isso não tem nada de mais de você estar um pouco deprimida diante dessa situação. Às vezes a gente precisa se entristecer um pouco com aquilo que a gente está vivendo. Mas se for demais, se for paralisante, aí precisa a gente dar uma olhadinha na própria vida. Hoje já estamos no final do mês, né? E a sua cirurgia foi no dia 18. Então estamos quase com 10 dias de diferença. Então, eu espero de todo o meu coração que para você essa cirurgia seja libertadora. Que você readquira os seus movimentos.
para que assim você fique mais independente. E assim você possa, por exemplo, abrir as janelas do seu quarto para a luz entrar, fazer suas coisinhas no dia a dia sem depender de alguém. E assim você voltar a viver, você voltar a sentir gosto, alegria pela vida. Olha, que Deus te abençoe muito, que a cirurgia tenha sido um sucesso e que você hoje esteja muito mais feliz. Tá bom, Maria do Carmo querida? E eu quero aproveitar para poder dizer para as pessoas que, como a Maria do Carmo, vive esses momentos difíceis, especialmente com referência à depressão. Olha, gente, a depressão tem sido quase epidêmica, né? É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tenha passado por algum processo de depressão, depressivo. Agora, o que fazer com a depressão? A gente precisa cuidar para que ela não se aprofunde quando ela chegar. E a gente também precisa cuidar para que ela não chegue. Depressão, a gente precisa tratar dela com os mesmos cuidados que a gente tem para não ficar gripado e, se gripar, o que fazer para poder sair rapidamente da gripe. O que é que a gente faz para não gripar? A gente vai cuidar do nosso sistema imunológico. A gente vai cuidar para que, quando chegue aquilo que nos causa gripe, o nosso organismo possa reagir imediatamente e a gente não gripar. Não é isso que a gente faz? Então a gente se alimenta bem, a gente toma bastante vitamina C. Quando eu digo tomo, não é por remédio não, né? A gente come coisas que tenham vitamina C, a gente fortalece o nosso organismo. A gente toma bastante líquido para ficar bem hidratado. Não é isso que a gente faz para não gripar? Pois bem, e o que a gente faz para não se deprimir, para não ficar deprimido? Bom, a gente cuida do sentido da vida. A gente cuida daquilo que existe em nós e que a gente gosta de viver, gosta de fazer. O sentido da vida está em a gente ser quem é e fazer aquilo para o qual Deus nos criou. O sentido da vida vem daí. Então, quando é que muitas vezes a gente se deprime muito? Quando a gente olha a própria vida e diz, mas essa não é a minha vida. Essa não é a vida que eu queria ter. Não é a vida que eu queria viver. Então, nesse momento, a gente deve olhar para a própria vida que está sendo vivida e dizer o que eu posso fazer para que esta vida se modifique. Então, dá passos nessa direção. E aí, esse próprio movimento interno seu, que está lhe deprimindo, você distorce ele e ele, inclusive, vai te ajudar a sair da depressão. Aquilo, inclusive, que está te levando a você se deprimir, pode te ajudar a você a sair. O que você precisa é dar um cambote, entendeu? Ou seja, você está caindo, na sua queda você aproveita o tombo, dá um cambote e se levanta, entendeu? A gente precisa ser esperto nesse sentido. Se, por exemplo, o que está te levando à depressão é porque você perdeu o seu emprego. Aquele emprego que você se dedicou uma vida toda e que você achava que todo mundo gostava de você e que todo mundo dependia de você. Um belo dia, ó, pum, em você. E você cai no chão e diz, como assim?
Então eu não era o que eu pensava ser para essas pessoas. Então simplesmente elas me jogaram fora. É isso? E aonde fica a minha dedicação, a minha vida e etc. Aí você vai se deprimindo por isso. Nossa, perdi meu tempo. Nossa, eu achei que era uma coisa e era outra. Você vai se deprimindo, vai se entristecendo. Aí vem os medos. E agora? Onde eu vou arrumar outro emprego? E será que vai ser a mesma coisa? Vai se deprimindo. Então, o que você faz para dar o cambote aí e do jeito que você está caindo você se levantar? Você vai dizer assim, epa, a minha vida agora mudou. Não é mais aquela mesmice que era. Agora eu estou sem emprego. Agora eu tenho uma vida toda para descobrir pela frente. Agora eu tenho que dar meus pulos. Ah, essa turma toda que não me valorizou e etc. Bom, para lá, porque eu tenho uma nova turma para arrumar. Ah, e se for igual, paciência. Mas pelo menos no começo não será. Entendeu? Toca o barco, se levanta, vai para frente. Usa daquilo que está lhe deprimindo para você se levantar. Eu sempre digo, na vida a gente precisa aprender a dar um cambote na realidade para a gente poder sair dela. Entendeu? Então, cuide para você não se deprimir. Cuide. E aí tem algumas coisinhas assim, simples. Que às vezes a gente pensa que não ajuda, mas ajuda bem. Primeira coisa, nunca durma mais do que o tempo necessário. E nem menos do que o tempo necessário. Eu, até os meus 35 anos, mais ou menos, eu carecia de 8 horas de sono. Era o que o meu corpo precisava. Hoje, o meu corpo fica reguladinho com 7 horas de sono. E assim, ele é um reloginho. Eu não tenho hora para dormir. Às vezes eu durmo 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. Eu já fui dormir 6h30 da manhã. Por quê? Porque eu sou totalmente noturno. O meu organismo é assim. Eu faço bem todas as coisas de noite no que diz respeito a trabalhos e etc. E o dia, para mim, é o dia para eu fazer outras coisas, não trabalhar, entendeu? Então, o que acontece? O meu organismo, 7 horas depois que eu vou dormir, eu acordo. Sem despertador, sem nada. Então, eu preciso de 7 horas. Mas aí, eu não devo ficar 9 horas na cama. Para quê? Não tem necessidade. Então, dê o seu tempo de sono, se levante. Primeira coisa, se levante. Se você gosta de tomar banho quando se levanta, tome um belo banho. Ajuda. Eu, no meu caso, sou o contrário. Eu não consigo dormir sem tomar banho. Então, eu vou tomar banho e durmo. Logo, no dia seguinte, de manhãzinha cedo, eu não tomo banho. Eu acordo igual um zumbi, assim. Levo 15 minutos para eu acordar, né? Então, eu vou lá, escovo o dente, lavo o rosto, mas ainda estou dormindo. Aí, por quem eu passo na sala, eu digo, oi, bom dia. Vou lá pegar uma xícara de café, né? Ali não é hora de ninguém falar comigo, porque eu ainda não acordei, né? Vou lá, pego meu café, venho para a minha rede e aí eu vou acordando. Então, eu não preciso de mais de 7 horas de sono. Depois, coisa importante, vai para o sol. A minha cozinha é fora de casa, não é dentro da minha casa. Então, para eu ir na minha cozinha, eu olho o meu jardim florido, bonito, cheio de sol. Já olho e já digo assim, ô Senhor, obrigado. Abro o olho ali, digo, estou vivo, estou aqui, coisa boa, estou acordando, entendeu? Então, terminou isso aí, vou lá arrumar minha cama. Você diz, padre, o que tem a ver a gente acordar e a gente forrar a cama?
arrumar a cama? Tem tudo a ver. Quando você forra a sua cama, arruma a sua cama, o seu cérebro entendeu que ali não é mais lugar para você dormir. Que ali não é lugar mais para ele trazer você para ali. Então, no meu caso, eu tenho uma janela no meu quarto, eu vou, abro a janela, arrumo minha cama e saio. Eu só vou voltar para ali às vezes de noite. Por quê? Porque o meu cérebro entendeu que eu tenho outras coisas para fazer, que não é ali. Quando você não forra a cama, o seu cérebro entende que a qualquer momento você deve voltar para ali. E aí ele não desperta, ele não vai. E aí você tem vontade de voltar para aquilo ali. E aí, para quem é depressivo, a cama é um problema. Porque você sempre quer ficar deitado, você sempre quer dormir. Não. Se você é depressivo, faça tudo para que isto não ocorra. Não ocorra. Então, ocupe o seu tempo sempre com outras coisas, que não seja a cama. Às vezes, quando eu preciso ficar depressivo, porque às vezes a gente precisa, né? Aí eu vou para a minha cama e fico quietinho lá. Às vezes a gente tem necessidade, diante de certas realidades da vida, de ficar quieto, sozinho na sua. Isso é importante. Então, às vezes, isso ocorre, né? Mas é pontual, viu? Pontual. Então, não esquece disso. Então, veja, já tem que ir para o intervalo, está na hora. Primeira coisa, ao acordar, poder dar bom dia para a vida. Abra a janela do seu quarto, a porta do seu quarto, deixe o ar entrar, forre a sua cama, vá para a vida, tome uma xícara de café, diga a Deus, o meu dia amanheceu. Eu ainda estou meia ruim, estou meia depressiva, mas seja como for, obrigado, Senhor. Agradeça a Deus e depois vá viver a vida. Encontre sentido para a sua vida. Dê um cambote na depressão. Use, inclusive, os motivos que estão levando você a se deprimir a sair dela. Combinado? E dizendo a você que quer participar do nosso programa, basta ligar para o 0300 210 1210 ou então enviar a sua mensagem de texto para o 12 3104 1212. E olha, eu estou com pena dessa gente aí que telefona e que deve estar esperando meia hora. Meu Deus do céu. No bloco anterior eu fiquei falando pelos cotovelos, né? Ai, Jesus amado, estou até com vergonha de atender a Irene. Alô, Irene? Alô, boa noite. Boa noite. Você esperou muito, né, filha? Ah, mas tá tudo bem. Desculpa, minha querida. É um prazer falar com o senhor. Ô, Irene, a alegria é minha, tenha certeza disso, viu? E aí, Irene, querida, o que é que você tem para me contar? Fala aí. Ai, sabe, eu assisto o senhor toda sexta-feira com meu esposo. Nós somos aqui de Curitiba, Paraná. Né, sou casada há 21 anos, vivo bem meu casamento. Tenho 2 filhas. Sim. Uma neta. Um neto que está a caminho também. Que legal. Né, daí o que eu posso dizer? A minha vida é bem, graças a Deus, a minha história de vida. Mas eu vou contar um pouquinho da vida da minha filha, mais velha. Sim. Ela foi casada por 4 anos. Vivia bem. Daí um dia, do nada, assim, o meu genro se matou. Na frente da minha neta, né? Meu Deus. Daí vai fazer 1 ano e 8 meses. Daí minha filha entrou numa depressão. Nesse intervalo já arrumou um relacionamento, não deu certo. Já está no 3º. Daí engravidou desse 3º. Estão morando juntos. Daí ela também não acredita em Deus. Às vezes acredita, às vezes não. Às vezes ela ajuda muito Deus. Eu sou uma pessoa muito católica, tenho muita fé em Deus, na Nossa Senhora Aparecida. E eu clamo muito pela recuperação da minha filha. Eu choro dia e noite.
Oh, minha querida. Porque não é fácil, né? A gente quer ver os filhos da gente bem, não os filhos da gente ruim. Eu tenho uma palavra do Senhor a mim. Irene, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é o que a gente chama, o que ocorreu com a sua filha, é o que a gente chama de tragédia. O que é uma tragédia? Uma tragédia é o que de pior poderia acontecer. Porque eles viviam muito bem. Daí, não foi numa sexta-feira. Eu fui no mercado com ela, mais a minha neta, mais a minha outra filha mais nova lá. Eu tinha ganhado um vale-compra de R$350. Eu podia gastar no mercado no que eu quisesse. Daí, combinado foi de eu comprar churrasco, né? Daí ele falou, ai, sogra, faz um quilo de bife para nós, bem fininho para mim ficar na frigideira. Daí, daqui a pouco, nós fomos, beleza. Ele ficou com a minha neta, que eu moro num sobrado. Daí, eu forneci a parte de baixo para eles morar. Daí, tá bom. Daqui a pouco, minha filha sentindo coisa ruim, assim, mãe, tô sentindo alguma coisa, eu vou ligar lá para casa. Ela vai e liga, o celular dele não atende, só chamava. Ela ligou de novo, não atendia. Ela ligou a terceira vez. Daí, a minha netinha, uma criança muito inteligente, ela atendeu para chamá-la de vídeo. Ô, mãe, desesperada, chorando, o pai tá aqui na janela, tá sentado, ele falou que ele me ama muito, ele vai me dar o celular, eu posso abaixar um monte de jogo, e ele falou, não importa, onde ele estiver, sempre ele vai me amar. Daí estava com a corda do roupão no pescoço, amarrando. Daí minha filha ficou desesperada, porque na chamada de vídeo, Fábio, deu para ver ele sentado, minha filha viu. Daí nós já fomos do mercado correndo, daí já liguei para o meu esposo, que estava aqui no quarto, na parte de cima. Ele desceu lá para baixo com meu sobrinho, rebentou a janela, porta, mas já não deu tempo de fazer mais nada. Já tinha feito o negócio. Meu Deus. Então, veja, Irene querida, só de você narrar isto para a gente, já nos deu uma agonia, pelo menos em mim, me deu uma agonia. Você imagine o que a sua filha passou. Nossa. Né? Você imagine o tempo, os minutos, os segundos que ela viveu entre o supermercado e a casa dela. Né? É sempre uma coisa muito difícil, muito, muito, muito difícil. Então, quando você diz, tem horas que ela tem fé, tem horas que ela não tem fé, tem horas que parece que ela acredita, tem horas que parece que não acredita. Por quê? Porque o tempo todo ela está se perguntando, por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu com ele? E olha, estas são respostas que eu não tenho, que a senhora não tem e que ela não terá. Porque essas respostas só estariam única e exclusivamente na vida do esposo dela, que tirou a própria vida. Não há respostas prontas e acabadas. A liberdade do ser humano é uma condicionante da vida e da morte. A gente não tem o controle sobre a liberdade da pessoa humana. E Deus também não tem. E é isto o que muitas vezes nenhum de nós entende. Porque a gente entende que Deus precisa respeitar a nossa liberdade quando coisas boas acontecem. Mas às vezes a gente não entende que Deus também precisa respeitar a nossa liberdade quando coisas ruins acontecem. Às vezes, a pessoa suicida vem planejando aquilo por anos e que ninguém percebe, que ninguém vê. Não é porque alguém deixou passar, não é que alguém tinha que ver e não viu. Não, não está dentro da possibilidade de quem convive perceber. Às vezes existe
pequenos indícios, às vezes pequenas tristezas, às vezes uma frase ou outra, mas também tem vezes que não tem nada disso. Às vezes é por medo da vida, às vezes é por medo do futuro. E aí ainda resta para os que vivem, os que continuam a viver, uma série de interrogações. E aí, e o futuro dessa alma, como será? Porque antigamente se dizia, suicidou-se, perdeu o céu. E aí eu sempre me lembro aquelas palavras de São João Maria Vianney, da pessoa que pulou da ponte no rio e se matou. E a esposa foi desesperada atrás dele. E ele disse assim, filha, não se preocupa você com isso. Entre a ponte e o rio existia ainda a misericórdia de Deus. Então a gente sempre coloca a misericórdia divina no meio disso tudo, porque a gente não faz ideia do que aconteceu. A gente não faz ideia do que o levou a isso, a gente não faz ideia do vivido dele durante isto e a gente não faz ideia do que ocorreu depois disto. Uma coisa, Irene, eu vou pedir a vocês, é que vocês comecem a dar uma atenção, imagino que já estejam fazendo isso, né? Mas que vocês comecem a dar uma atenção especial à criança. Essa criança precisa de toda atenção, de toda ajuda. Não é de torná-la um bebelô. Ela não precisa ser diferente das outras crianças, ser tratada diferente das outras crianças. Comece a olhar os sinais que ela dá de comportamento. Veja se ela está tendo um comportamento comum, normal, ou se certos comportamentos ela está apresentando ou vai apresentar ao longo da vida. Se comportamentos incomuns surgirem na vida dessa criança, ela precisa ser acompanhada nesses comportamentos incomuns. Por quê? Porque é muito pesado para uma criança isto. Como ela era muito pequenininha, provavelmente ela vai colocar isso no lugar do trauma e vai levar isso para o inconsciente dela. Mas isso estando no inconsciente dela, mesmo assim, vai começar a pipocar algumas coisinhas ao longo da vida, né? Na vida cotidiana dela. Então, comecem a observar se no cotidiano dela alguma coisa incomum, anormal, começar a surgir, que vocês deem uma atenção melhor, uma atenção redobrada a essa criança, porque com certeza ela vai precisar. Olha, Irene, eu não tenho muito o que fazer por você e por sua filha, mas uma coisa eu quero dar garantias a você que vou fazer, que é rezar por você e por sua filha. E quero pedir,